Alguns eventos esportivos estão sendo retomados aos poucos. Nesta semana, a FFP, que é a Federação de Futebol do Estado do Piauí, se reuniu e marcou o retorno do Campeonato Piauiense para novembro deste ano. É a vida seguindo o curso da nova normalidade após a pandemia do novo coronavírus. Aproveitando esse fato, nós fomos para as nossas redes sociais do seu portal O Dia PI para perguntar para os nossos seguidores: você é contra ou a favor do retorno das competições esportivas no estado do Piauí? O resultado que nós temos? Esse. 32% das pessoas que participaram da nossa enquete são a favor, querem as atividades esportivas retornando. 68%, mais do que o dobro, são contra. Acreditam que este não é o momento para se retomar as atividades esportivas aqui no estado do Piauí. E o nosso ODN Debate de hoje é esportivo. Vamos nos aprofundar mais sobre o futebol. Para conversar sobre o retorno das competições no estado, eu recebo ao vivo através da internet a grande jornalista esportiva Pamela Maranhão e amante do futebol. Oi, Pamela, seja bem-vinda. Pamela, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde. Está podendo participar desse debate. O livro sempre faz apresentações calorosas para a minha presença. Claro. Seja bem-vinda, Pamela. Também estou recebendo o Coronel Jaime Oliveira, que é vice-presidente da FFP. Coronel, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes dessa emissora. Coisa boa. Também vamos receber e conversar com Djalma Lemos, que é coordenador de marketing e comunicação do River. Djalma, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Livre. Boa tarde, Coronel Jaime. Boa tarde, a colega jornalista Pamela Maranhão. Boa tarde aos telespectadores da TV O Dia. Quero começar perguntando para os três, mas vamos primeiro ouvir a resposta de Pamela Maranhão. Pamela, sobre a enquete, 32% das pessoas que participaram são a favor, 68% são contra. Como é que você analisa esses dados? Colocando num contexto de que a maioria dos votos populares do Piauí deu para perceber que totalmente, né, preocupado com isso em si e da geração de realmente o esporte é algo essencial, que realmente tem ações de esperar um pouquinho mais até realmente iniciar, ter esse retorno aí do futebol piauiense, das competições com os times aqui do estado do Piauí de uma forma geral. Deu para aplicar a pressão real. Coronel Jaime, sua opinião, por favor, o senhor pode compartilhar com a gente como é que o senhor recebe esta enquete? Uma enquete muito simples, sem muito fundo científico, mas lhe surpreendeu as pessoas serem contra, neste exato momento, o retorno das atividades esportivas? Na verdade, nós façamos uma interpretação na ótica, né, dessa pandemia no globo terrestre. Nós temos notícia de que essa pandemia no nosso estado aqui do Piauí, as autoridades, governo do estado e os prefeitos, no caso aqui de Teresina, o prefeito municipal, já nos dias 19 e 20 de março do corrente ano, já adotaram providências, né, de minimizar essa pandemia no nosso estado e na nossa capital, com 2 decretos, um do governo do estado e o da prefeitura, todos do mês de março do corrente ano. E naquela época, né, ainda em março, final de março, início de abril, como é do conhecimento de todos aqueles que fazem e gostam e são amantes do futebol, as competições esportivas em todo o mundo foram interrompidas por conta da pandemia, por conta do Covid-19, né? De tal forma que em alguns países da Europa, somente agora retornaram as competições, estão algumas já finalizadas, né, no caso da Espanha, por exemplo, e outros já na fase final das competições nacionais naqueles países da Europa, até porque lá também a pandemia teve um início bem logo no mês de março, muito forte, né, naquela época. E aí a Organização Mundial da Saúde, né, tratou em todo o mundo que cada país deveria adotar providências, principalmente de medidas sanitárias, de isolamento social, e foi o nosso dia a dia de março até hoje, né? No nosso país,
Nós esperávamos que a fase aguda, de aquela fase que nós teríamos mais casos com pessoas contaminadas, né, que nós iríamos ter pessoas com mais casos contaminadas, seria a expectativa que nós tivemos era que seria no mês de abril e maio. Na verdade, isso não aconteceu, né? No Brasil não aconteceu, principalmente aqui no Norte e Nordeste. E a fase pandêmica, né, que é o pico da pandemia, que se esperava para junho aqui, de maio, início de junho, também no nosso estado, isso não aconteceu. E nesta fase pandêmica, tínhamos a expectativa que no final de maio e junho já teria a busca do achatamento dessa curva que estaria ainda no mês de maio, né? Como eu disse, nada disso aconteceu. E aí nós passamos para a fase pós-pico, né, que é a fase de recuperação, onde nós estaríamos buscando o declínio da pandemia no nosso país e, consequentemente, já muitas pessoas, né, imunizadas, e essa era a expectativa das pessoas que tratam da saúde do nosso país. E por a fase pós-pandêmica, né, que é a última fase, que é a fase também mais prolongada, essa fase que nós estamos convivendo hoje, que a maioria da população brasileira já estaria imunizada, que haveria uma expectativa, uma perspectiva muito grande já de vacinação, que até o presente momento também não aconteceu, exceto o início já ontem, antes de ontem, algumas pessoas já passando por esse processo, né, de teste, né, dessa vacina no eixo Rio e São Paulo. Quanto à pergunta aí de 32% e 68% das pessoas, ou seja, 32% são favoráveis, 68% contra o retorno do futebol, é necessário irmos uma coisa. No Brasil não é diferente, nós temos aqui no nosso Brasil as competições nacionais, né, e as competições estaduais. Logicamente, as competições nacionais são competições coordenadas pela CBF e as competições locais ou estaduais pelas federações de futebol. Então, ainda em abril, nós, na Federação de Futebol, como todo presidente de federação, recebeu normas da CBF para que cada estado, e vendo a realidade do seu estado, inclusive olhando para a ótica da pandemia, elaborassem plano de ação já na perspectiva de retorno do futebol, haja vista que naquela oportunidade, ainda em março, quando, né, aconteceu o processo da pandemia no nosso país, nós estávamos ainda faltando 2 rodadas para o término da fase classificatória, ou seja, 8 jogos, mas tínhamos ainda 2 jogos de clubes atrasados, o caso do Rio, por exemplo, que estava participando de outras competições. Então não teve como jogar em toda a rodada. Por este motivo, o Rio ficou com 2 rodadas a jogar, contra o Piauí, por exemplo, né? De tal forma que, para terminar essa fase classificatória, e o exemplo do Piauí eu levo para todo o país, nós tínhamos ainda 10 jogos para terminar a fase classificatória. E aí classificaríamos os clubes para os jogos da final. De tal forma que nós, no dia 27 de abril, nos reunimos na federação, fizemos um plano de ação da expectativa e perspectiva de retorno ou retomada do futebol para a conclusão do campeonato. Também haja vista que campeão e vice-campeão detém direito às competições da CBF para o ano que vem, e é necessário que nós concluíssemos o campeonato, como, repito, todas as federações, né, nas 26 estados da Federação e do Distrito Federal, de tal forma que, dessa reunião, apenas da diretoria da federação, nós elaboramos um plano de ação, mandamos para o Ministério do Estado, Prefeitura Municipal de Teresina, e fizemos uma reunião com os presidentes de clube, né, uma videoconferência com os presidentes de clube, fizemos a apresentação desse plano de ação, porque naquela época, 27 de abril, se imaginava, né, que existiria a possibilidade de todas as competições jogadas em agosto, setembro, né? Essa era a nossa expectativa e foi a nossa projeção. De tal forma que, quando nós começamos a discutir com os presidentes de clubes, alguns presidentes entenderam que deveríamos levar mais para o final do ano, haja vista a situação que passa o nosso estado, né? Passa o nosso estado. A gente, na federação, fez uma reunião agora recentemente, e ouvindo os presidentes de clube,
ficou acertado que a retomada do Piauiense de futebol profissional será apenas em novembro. Só que, com as orientações da CBF, quando a gente fala em retomar no mês de novembro, 8 de novembro, e daí os clubes decidiram fazer pós-eleições, que deveria ser 16 de novembro em diante, a gente tem que pensar no plano de ação num período de treinamento, né? Porque o futebol, quando ele retornar, nós temos que ter um período ainda para as inscrições, porque todas as inscrições, ou seja, todos os contratos dos 8 clubes, né, se encerraram ainda no mês de abril, porque estava previsto o campeonato terminar no mês de abril, exceto Altos e River, porque mantiveram os seus contratos, né, assinados com seus jogadores, haja vista que eles também iriam participar, ou estão participando das competições nacionais, a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Ok, então vamos ouvir também os representantes dos times, não é isso? Djalma, seja bem-vindo mais uma vez. Gostaria de te perguntar, como é que você, representante de uma das torcidas mais tradicionais do estado do Piauí, acompanha toda essa realidade? Para o River, quanto mais tarde voltar, melhor? Ou para vocês estão sentindo falta desse contato com a torcida? Conta pra gente. Então, o River, claro, como todos os clubes do futebol piauiense, também do futebol brasileiro, estava cumprindo, né, as normas, as metas determinadas aí pela Organização Mundial da Saúde, pelos órgãos municipais e estadual de saúde, mas nós entendemos, apesar da pesquisa aí mostrar que 68%, né, se não estou enganado, aí, foi o número da pesquisa, sim, 68% contra do futebol. Mas eu acho que nós temos que enfrentar agora, né, esse problema de Covid, né, nos cercarmos de todos os cuidados que já conhecemos, que já fomos orientados pelos órgãos de saúde, né, do município, do estado, da própria OMS, né. Então, o River, no caso, nós já estamos nos preparando, nós apresentamos, nosso presidente Júlio Arcoverde apresentou um protocolo para o nosso prefeito Firmino Filho, e hoje o prefeito Firmino Filho já assinou que dia 27 o River está autorizado a retornar aos treinos. Então, segunda-feira o River já vai, não vou dizer que a gente já vai retornar na segunda, mas já temos o sinal verde e a partir de então já vamos preparar o nosso centro de treinamentos, né, com material que nós já temos com álcool, gel, enfim. Nós vamos nos cercar de todos os cuidados para que a partir de segunda-feira o River já possa então estar treinando no CT Antônio Nunes, mesmo porque, Lívio, Pâmela e Coronel Jaime, a gente sabe que a CBF já divulgou aí, já temos aí no horizonte a Série D do Campeonato Brasileiro que o River vai participar. Então é preciso, como o Coronel falou aí, não só para o Piauiense, mas também para a Série D, notadamente para River e para Altos, é necessário que os dois clubes já possam iniciar os treinamentos, porque a Série D está bem aí, está batendo a porta, como se diz, né? O Campeonato Piauiense ficou decidido que foi um pouco mais para frente, mas para a Série D do Campeonato Brasileiro, que no caso do River hoje é a menina dos olhos de ouro, né? O River precisa entrar em campo, então nós somos favoráveis ao retorno das atividades esportivas, né? Claro, nos cercando de todos os cuidados, né? Para que a gente possa receber jornalistas, os nossos atletas, comissão técnica, enfim, todos os atores envolvidos nesse grande espetáculo que é o futebol. Pâmela Maranhão, queria perguntar para você que está acompanhando com a gente desde o início, trabalhando como jornalista esportiva desde o início dessa pandemia. Para você acredita que realmente o esporte, especificamente o futebol, foi deixado de lado, foi supervalorizado ou foi supravalorizado por conta das autoridades públicas no que diz respeito ao combate a essa pandemia? O esporte tradicionalmente sempre nos traz alegria, nos traz felicidade, nos traz muita confraternização, mas é uma prática social de aglomerações. Você acredita que, de certa forma, o esporte teve o seu valor reconhecido durante os debates acerca dessa pandemia, Pâmela? Nós tivemos um pequeno problema de comunicação com Pâmela Maranhão, daqui a pouco vamos tentar reaver esse contato. Coronel Jaime, quero aproveitar também para lhe perguntar, nesse contexto, se trabalha até com a possibilidade de voltarem os jogos sem torcida. Como que a FFP trabalha com essa possibilidade? Dá para se pensar em um jogo de futebol sem a sua torcida? Como
nós estamos acompanhando nas europeias, todos eles retornaram sem torcida, né? No Brasil não seria diferente, e muito menos aqui no estado do Piauí. Logicamente, como o diretor do River falou, que o presidente do River, deputado Júlio Arcoverde, né, protocolou um ofício junto ao seu prefeito municipal solicitando autorização já para fazer uso do seu CT, é necessário que nós entendamos uma coisa. Existe um protocolo da CBF para as federações cumprir, e que neste protocolo, né, nós fizemos neste plano de ação da Federação de Futebol do Piauí, ela contempla não só o jogo em si, lá no estádio Albertão, no estádio Lindolfo Monteiro. Nós devemos e temos a obrigação de seguir protocolos feitos pela federação para os clubes cumprirem, a imprensa, a própria Federação de Futebol. Claro. Então, é necessário que, para dar início aos treinamentos, primeiro é necessário que nós tenhamos que ter a autorização das autoridades competentes, governador do estado e prefeito municipal. Repito, haja vista que 2 decretos, né, que foram dados no estado do Piauí e na cidade de Teresina, estão vigentes. São decretos de decretação de calamidade pública no estado e aqui em Teresina pelo nosso prefeito municipal. Então, quando o prefeito, como foi dito pelo diretor do RIF, sinalizou para que o RIF possa voltar aos treinamentos e carece dessa necessidade, já vista a competição nacional que vai participar agora, num espaço de tempo muito curto, é preciso inicialmente que o River Atlético Federação nós nos reunir para cumprir inicialmente com o protocolo da CBF, elegermos ou fazermos um protocolo para os clubes da capital e no caso aí do River e do Alto vai para as competições nacionais, os outros somente em novembro, mas para que sejam cumpridos, porque esse protocolo ele já se inicia, por exemplo, lá no CT. É o mínimo de jogadores possível no CT, o mínimo de pessoas profissionais trabalhando possível. É preciso que, ao adentrar o campo, todos terão líquido, né, com a aferição de temperatura de todos eles. É uma série de protocolos, problema de água, problema de deslocamento. É um protocolo que a gente tem que cumprir da CBF e não vai ser diferente com o River nem com os outros clubes. Então, esse protocolo, a gente precisa ainda, na federação, né, delinear sobre ele, porque nós temos um plano de ação que tratou, ainda em abril, de um protocolo que não condiz com a realidade hoje da CBF. Entendo. Então, é preciso que nós atualizemos este protocolo que nós fizemos no plano de ação de abril e trazer para os dias de hoje esse protocolo que aí, repito, envolve não só a federação, os clubes, a imprensa, né? Os dirigentes de clube. Eu vejo assim que é preciso, com essa notícia do diretor do River, que eu particularmente estive na federação ontem e não tomei conhecimento ainda dessa autorização por parte do seu prefeito municipal, de que o River já pode retornar ao seu CT, eu vou conversar com o presidente da federação para que nós possamos, diante dessa informação, nos reunir urgente e procuremos atualizar, né, contemplar no plano de ação que nós fizemos lá no dia 27 de abril, todo o protocolo da CBF para as competições local e as competições nacional, no caso aí do Rio e de Alves, que irão participar agora dessas competições da CBF e que nós deveremos, né, através da federação, cumprir fielmente o protocolo que é emanado da CBF. Então eu vejo assim que... Com certeza. Aproveitando essa questão do protocolo... A gente precisa, Djalma, diante dessa sua informação aí, reunir a Federação de Futebol inicialmente e depois até com os clubes que terão competições nacionais, a fim que nós possamos tratar do protocolo da CBF e ajustar ele para o plano de ação que foi feito em abril pela Federação de Futebol do Piauí. Djalma, a gente percebe que esses protocolos aparecem em uma época em que todo mundo está enfrentando problema de caixa. E são protocolos bastante caros. Como é que você, através aí, falando pelo River, observa esses protocolos? Porque a gente está falando de uma testagem para todos os jogadores, os atletas, a comissão técnica, além de outras medidas de segurança. Como é que vocês estão observando essa questão dos protocolos que sempre se mostram como protocolos caros? River está com medo disso? É verdade. É um problema, eu acho que os clubes que vão enfrentar, principalmente os clubes piauienses, né? Mas, notadamente, o River teve aí uma certa vantagem em relação aos demais clubes. Por quê? Porque nós estamos com o nosso time lá em Salvador, né? Melhor dizendo, em Feira de Santana, onde hoje à noite, 8 da noite, nós vamos enfrentar o Santa Cruz em partida válida pela Copa do Nordeste. Então,
desde a saída do time do River, daqui de Teresina, que nós já começamos a praticar esse protocolo, né, com base no que o pessoal da CBF, da Copa do Nordeste, nos orientou. Então, os atletas saíram daqui todos testados, né, contra a Covid, e lá, ao chegar no hotel, dias depois, foi feito o teste, um teste mais rigoroso ainda, tanto que foi detectado que alguns atletas nossos testaram positivo. Esses atletas foram afastados, respeitando também o protocolo da CBF, juntamente com o da Liga do Nordeste, né? Então, hoje o River já tem toda essa logística já montada, já adiantada, né? Para a partida de logo mais é feito novamente um teste rápido com os atletas, né? Momentos antes da partida. Então, o River já está cumprindo algumas determinações, tanto da CBF quanto da Liga do Nordeste. Aqui, Coronel Jaime, claro, nós vamos sentar junto à federação. O River tem total interesse, né, de estar sempre cumprindo as demandas e os pedidos, né, da federação, consequentemente da CBF, e nós vamos sim sentar à mesa, né, para a gente poder organizar direitinho lá como vai ser esses dias de treinamentos lá no nosso CT, né, para que a gente possa aí chegar, praticamente um mês e 10, 15 dias que nós estamos aí do início da Série D do Campeonato Brasileiro. Então a gente não pode perder tempo. É claro que o clube tem todo o interesse, nós vamos sentar sim com a federação, se for preciso, com órgãos de saúde da Prefeitura e do Estado, para a gente colocar tudo na mesa e o River poder retornar às atividades esportivas. Ok. Pamela, vamos tentar agora restabelecer essa comunicação com você. Você acredita que o esporte teve o seu local de destaque preservado durante os debates acerca da pandemia? Sim, eu acredito que sim. Falando de nacionalmente, né, eu acredito que houve até uma retomada um tanto quanto precoce, né, se a gente usar como exemplo o Campeonato Carioca. Aqui no Piauí, eu acho que está sendo feito da forma correta, deixou para o finalzinho do ano. A situação aqui não é das piores em relação ao resto do Brasil, mas quanto mais você tiver esse controle, melhor e maior a probabilidade de você retornar aos gramados com total segurança. Eu acredito que aqui, além de tudo, as preocupações não é somente com a pandemia em si. A pandemia é o principal. Eu acredito que existam muitas preocupações paralelas exatamente com dos clubes. O Djalma acabou vendo aí que o River já tem uma noção do que vai ser feito, essa mudança de rotina de trabalho em relação à maioridade que as outras 7 equipes ainda não estão conhecendo. Talvez conheçam no papel, mas na prática, na hora de fazer acontecer mesmo, algumas delas eu preocupação maior, né, com exceção do Altos e do Rio. Os outros 6 clubes, eu tenho muitas dúvidas se vão conseguir cumprir esse protocolo da CBF, da Federação, que são protocolos muito rígidos e baseado no que eu conheço de dia a dia, de treinamento, jogos. Eu sei que é uma realidade muito distante do Piauí. Ok, Pamela, muito obrigado pela sua participação. Coronel Jaime, Djalma, muito obrigado a vocês pelo tempo de vocês e até uma próxima oportunidade para debatermos mais futebol piauiense. Obrigado, viu? Boa tarde.